A dívida da sua família não está no banco, está na história que vocês não pararam de contar. É uma maldição verbal herdada, um feitiço de escassez que se repete pela sua linhagem. Mas ouça bem, essa sentença não é final. Ela pode ser revogada pelo poder do seu próprio verbo. Respire fundo agora. Permita-se ouvir a verdade, que vai libertar a sua árvore familiar para sempre. E eu sei exatamente o que você carrega. Você olha para os boletos que se acumulam, e não vê apenas números. Vê o reflexo de uma história muito mais antiga. É o sobrenome da sua família que parece estar no Serasa, não apenas o seu nome. É aquela sensação profunda de que a luta não começou com você, e pelo jeito que as coisas vão, não terminará com você. Você é o herdeiro de uma linhagem de batalha, o brasileiro fiel que trabalha com as mãos calejadas e o coração pesado, porque sente que está carregando nas costas não só as suas contas mas o peso espiritual de gerações. É o legado de escassez que você acredita ser obrigado a honrar. Sua conversa interna é um eco de derrota, palavras como nunca sairemos disso, dívida da família, é nossa cruz. Essas palavras não são inocentes. Elas são o feitiço sendo reiterado, são o contrato de escassez, sendo reassinado a cada suspiro de resignação. E no fundo do seu ser, você sente a verdade mais cruel, a de que o sufoco financeiro é uma herança que você não escolheu, mas que aceitou como sua única realidade. A primeira parte do decreto é o cancelamento. É o comando de anulação. Eu decreto o cancelamento total e irrevogável de todas as dívidas, obrigações e contratos de escassez herdados da minha linhagem familiar. Esta sentença corta o fio energético que te prende aos ciclos de falta dos seus antepassados. Ela invalida qualquer acordo inconsciente que você tenha feito de repetir a história deles. A segunda parte é o sepultamento. É o comando de término e conclusão. Eu enterro simbolicamente no agora todo o passado financeiro da minha família, declarando este ciclo encerrado para sempre. Esta sentença é a pá. É o ato de cavar a cova e colocar o velho dentro. É a decisão consciente de não carregar mais esse peso. De não reviver mais essa história. De honrar os seus antepassados com a sua liberdade, e não com a sua repetição. A terceira parte é estabelecimento da nova herança. É o comando de criação. E estabeleço a partir deste momento a prosperidade, a liberdade e a abundância como a única e permanente herança da minha árvore familiar. Esta sentença escreve o novo contrato. Ela declara o que é verdadeiro a partir de agora. Ela estabelece o legado que você está criando para os que virão depois de você. Juntas estas três frases formam o decreto completo da libertação final. A sentença de poder, que dissolve o feitiço. E agora eu preciso que você faça mais do que apenas ouvir. Este é o principal ritual de ativação. Este é o momento de você usar a sua autoridade e revogar a lei antiga. Você se vê repetindo as mesmas histórias dos seus pais e avós? Histórias de privação e de não conseguir sair do lugar. E sem perceber, você está mantendo viva a mesma energia que tanto deseja ver morta e enterrada. Você se olha no espelho e enxerga o cansaço de uma linhagem inteira. Sente o frio na espinha quando um novo imprevisto surge, porque ele não é apenas um imprevisto, é mais uma prova de que o ciclo se repete. A ansiedade que aperta seu peito ao final do mês não é só sua, é coletiva, é ancestral. É o medo dos seus antepassados ecoando dentro de você. E por mais que você se esforce, por mais que se dedique, existe a sensação angustiante de estar nadando contra uma maré invisível, uma força poderosa, que puxa você e toda a sua família para o mesmo lugar de falta. Você já se pegou dizendo que dinheiro é difícil, que nada vem fácil, que a vida é uma luta. Essas frases ditas com tanta naturalidade são os tijolos que constroem a prisão da sua realidade. Elas mantêm você preso na célula da escassez, revivendo o passado financeiro da sua árvore familiar dia após dia. Eu vejo você. Eu vejo o peso que você carrega. Eu entendo a dor única de quem sente que o próprio sangue está marcado por um destino de limitação. E hoje, eu preciso que você faça algo corajoso. Eu preciso que você se olhe neste espelho que eu trouxe, e que reconheça a verdade do que você vem carregando. Então eu vou pedir que você se levante se possível. E que repita cada palavra desta sentença de poder comigo agora. Com a autoridade de quem está revogando uma lei antiga. Com a clareza de quem está escrevendo um novo destino.
com a fé de quem sabe que a sua palavra é a própria pá que enterra o passado. Vamos declarar juntos, com fé, com força, com convicção. Eu decreto o cancelamento total e irrevogável de todas as dívidas, obrigações e contratos de escassez herdados da minha linhagem familiar. Eu enterro simbolicamente no agora todo o passado financeiro da minha família, declarando este ciclo encerrado para sempre. E estabeleço a partir deste momento a prosperidade, a liberdade e a abundância como a única e permanente herança da minha árvore familiar. Assim seja. E está feito. Sinta o poder dessas palavras ecoando no seu campo energético. Sinta a quebra do laço. Sinta o peso sendo removido dos seus ombros. Você acaba de fazer a coisa mais poderosa que um ser humano pode fazer. Você usou seu verbo para alterar o curso da sua realidade. Você não é mais o herdeiro de uma dívida. Você é agora o legislador de um novo legado. E esta é a sua primeira lei. Agora chegamos ao momento da prática. O conhecimento sem aplicação é apenas uma semente adormecida. E você não veio até aqui para adormecer. Você veio para acordar o poder do seu verbo. Então preste atenção total às instruções que vou lhe dar. Não para se vitimizar, mas para se libertar, porque só reconhecemos a dor para então curá-la. E por isso, eu tenho um pedido para você, como um primeiro ato de tomada de consciência, como um simbolicamente erguer a mão e dizer: eu estou aqui e eu entendo a origem desta carga. Eu quero que você escreva nos comentários agora: eu me reconheço. Essas 3 palavras são mais poderosas do que você imagina. Elas são o primeiro decreto, o primeiro ato de honestidade espiritual que diz: sim, esta dor existe e eu estou pronto para olhar para ela de frente. Eu me reconheço. Escreva isso agora. É o primeiro passo para você deixar de ser o prisioneiro desta história e se tornar o profeta de um novo legado. E agora chegamos ao ponto de não retorno. O momento em que você vê com clara e absoluta nitidez as 2 estradas à sua frente. Uma delas é a estrada conhecida. A estrada da repetição. A estrada onde você continua contando as mesmas histórias dos seus avós, as mesmas narrativas dos seus pais, as histórias de falta, as histórias de luta, as histórias de que tudo é difícil e que o dinheiro não vem fácil. E cada vez que você repete essas histórias, você não está apenas relembrando o passado. Você está assinando novamente o mesmo contrato espiritual de escassez. Você está reafirmando perante o universo que esta é a sua realidade. Que esta é a lei da sua linhagem. E ao fazer isso, você não está apenas condenando a si mesmo a reviver esse ciclo. Esta é a ativação do decreto. Esta é a materialização da libertação. A chave mestra que você recebeu não é uma frase para ser apenas lembrada. Ela é um instrumento vivo de poder que deve ser usado com intenção e ritual. A palavra falada é uma tecnologia espiritual que exige prática. Ela exige que você a coloque em movimento no mundo concreto. A partir de hoje, este decreto se tornará um ritual sagrado na sua vida. Um ritual tão comum quanto escovar os dentes, mas com o poder de escovar a sua alma de toda a herança de escassez. Vou lhe dar exemplos práticos e diretos de como incorporar este decreto na sua rotina. Quero que você visualize isso com clareza. A primeira prática é a mais poderosa. Faça isso ainda hoje. Pegue um documento de dívida. Pode ser um boleto, um extrato do cartão, uma fatura. Segure esse papel nas suas mãos. Sinta o peso simbólico que ele carrega. Agora, feche os olhos por um instante. E então, abrindo-os, olhe diretamente para esse documento e declare o decreto completo, palavra por palavra, com a autoridade de um juiz espiritual revogando uma sentença injusta. Ao falar, visualize cada sílaba do decreto como um raio de luz que incinera energeticamente a obrigação ali escrita. Veja mentalmente as palavras dívida e juros sendo canceladas e substituídas por palavras como quitado e liberado. Este ato não é sobre negar a existência do papel. É sobre negar o poder que ele tem sobre o seu estado de ser. Você está preparando o mesmo futuro para os seus filhos. Você está assinando, em nome deles, um contrato que os prenderá à mesma herança de sufoco. Você está, com as suas próprias palavras, perpetuando um legado que você mesmo diz desejar enterrar.
Esta é a encruzilhada. O momento da escolha mais importante da sua vida financeira e espiritual. Porque a dívida real não está no banco. A dívida real é a energia que você continua a alimentar. É o feitiço que você não quebra. É a sentença que você não revoga. E se você continuar por esta estrada, o que você verá daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? A mesma ansiedade ao abrir o aplicativo do banco. O mesmo medo quando um imprevisto chega. A mesma conversa na mesa de jantar sobre contas e mais contas. A mesma sensação de estar preso em um ciclo que começou muito antes de você nascer. E os seus filhos? Eles absorverão essa energia. Eles aprenderão essa linguagem. Eles herdarão não apenas os seus bens, mas principalmente as suas crenças. E o ciclo, mais uma vez, se repetirá. A herança de escassez será passada adiante, como um tesouro de família intoxicado. Mas existe uma outra estrada. Uma estrada que exige coragem. Uma estrada que exige um ato de rebeldia espiritual. É a estrada do silêncio das velhas histórias. É a estrada da nova narrativa. É a estrada onde você agora, neste exato momento, decide que será o último da sua linhagem a carregar este peso. É sobre decretar uma nova realidade espiritual que, em breve, se refletirá no mundo material. Se você não tem um documento físico em mãos, use uma foto da sua família. Uma foto onde estão os olhos dos seus avós, dos seus pais, os seus olhos. Segure essa foto, olhe profundamente para cada rosto e reconheça a linhagem que você carrega. E então, com amor imenso no coração, declare o decreto. Ao dizer as palavras de cancelamento, visualize um fio de luz saindo do seu coração e conectando-se ao coração de cada pessoa na foto. E então, com a autoridade do seu verbo, veja esse fio sendo cortado com uma lâmina dourada. Corte os laços energéticos que os mantinham presos ao ciclo de reviver a mesma história. Ao decretar o estabelecimento da prosperidade, visualize uma nova luz, branca e dourada, envolvendo a todos, criando um novo contrato de abundância para sua árvore genealógica. Você não está os abandonando, você está os libertando, você está sendo o profeta da sua própria linhagem. E para os momentos mais simples do dia, aqueles em que a ansiedade bater, faça o ritual do coração. Coloque as suas 2 mãos sobre o seu peito. Sinta as suas palmas aquecendo o seu coração. Respire fundo 3 vezes. E então, em voz baixa mais firme, sussurre o decreto para dentro de você. Permita que a vibração das palavras ECOE dentro do seu corpo. Sinta cada palavra como uma pá de luz que enterra profundamente no solo do seu subconsciente a velha semente da dívida. Você decide que será o ponto de virada. O elo que quebra a corrente. O profeta da sua própria árvore genealógica. A voz que não mais ecoa o passado, mas que decreta um futuro radicalmente novo. Esta estrada não é sobre ignorar o passado. É sobre enterrá-lo ritualisticamente. É sobre revogar os contratos espirituais que não servem mais. É sobre usar a autoridade do seu verbo para cancelar toda e qualquer obrigação energética que você herdou. É sobre declarar, com a fé de um legislador divino, que um novo legado começa agora. Com você. A urgência que você sente não é um acidente. É um chamado. É o universo sussurrando que é hora. Que o custo da inércia se tornou alto demais para ser ignorado. Que a dor de permanecer no mesmo ciclo agora é maior do que o medo do desconhecido. Você foi chamado para esta encruzilhada porque está pronto. A sua alma cansada já se cansou o suficiente. Ela já aprendeu todas as lições da luta. Agora ela anseia pela paz, pela liberdade, pelo direito divino à prosperidade. E por isso eu te pergunto: qual estrada você escolhe? A estrada da repetição automática e da condenação futura? Ou a estrada do decreto consciente e da libertação final? A escolha não pode ser apenas mental. Ela precisa ser verbalizada. Ela precisa ser declarada no mundo físico como um ato simbólico de poder. Porque a palavra falada é a pá, que enterra o velho, e lança a semente do novo. E ao mesmo tempo,
Sinta-a como uma sementeira que planta a nova realidade da liberdade. Faça isso ao acordar, antes de levantar da cama. Faça isso antes de dormir, para reprogramar a sua mente durante o sono. Faça isso no trânsito, no banho, enquanto espera o café aquecer. Transforme este decreto na trilha sonora da sua transformação. Agora, eu tenho um comando de ação externa para você. Um passo crucial para ancorar este poder no mundo físico. Imediatamente após este vídeo, pegue um papel e uma caneta. Pode ser um post-it, um pedaço de papel simples, não importa. Escreva à mão o decreto completo. Escreva com a sua letra, com a sua energia. Essa escrita é um ato de poder. Ao escrever, você está assinando um novo contrato com o universo. Agora, escolha um local visível: o espelho do banheiro, a porta da geladeira, a capa do seu caderno de anotações, o painel do seu carro. Coloque este papel lá. Este não é um lembrete comum. É um ponto de ancoragem. Toda vez que seus olhos passarem por ele, mesmo que de relance, a sua mente subconsciente irá registrar a sentença de poder, e isso manterá o seu campo energético alinhado com a frequência do cancelamento e da nova herança. Não subestime este passo. A matéria segue a mente, e a ação física consolida a intenção espiritual. Este é o seu novo trabalho espiritual. Tão importante quanto o seu trabalho material. Decretar a sua liberdade não é um evento, é um processo. E eu te convido agora a fazer esse primeiro ato de rebeldia espiritual. Eu te convido a digitar agora mesmo: eu quebro o ciclo. Digite essas palavras. Eu quebro o ciclo. Deixe que essa declaração seja a sua assinatura no novo contrato. O contrato com a liberdade. O contrato com a abundância. O contrato com um futuro que você não herdou, mas que você está criando agora, com a autoridade do seu próprio verbo. Digite: eu quebro o ciclo. E assista o universo começar a se reorganizar à sua volta. E então chegamos ao ponto cego. O momento em que todas as estratégias humanas se mostram insuficientes. Você já tentou de tudo, não é verdade? Trabalhou horas extras, fez planilhas, cortou gastos, tentou renegociar. E ainda assim, a sensação é a de estar enxugando gelo com uma toalha molhada. Você está lutando contra a sombra, não contra a dívida real. Porque a raiz do problema não está no extrato bancário. A raiz é espiritual. É um padrão energético de escassez que se repete, uma espiral descendente que você herdou e que você, com as ferramentas do mundo material, não pode cortar sozinho. O esforço físico sem o comando espiritual é como tentar apagar um incêndio florestal com um copo de água. A sua luta honesta, o seu suor, a sua dedicação são nobres, mas estão sendo direcionados para o lugar errado. Você está tentando resolver no plano físico o que foi criado e é sustentado no plano espiritual. A dívida material é apenas o sintoma, a febre que indica uma doença muito mais profunda. É uma prática diária até que a nova realidade se torne tão natural para você quanto respirar. Até que a sensação de liberdade seja mais real do que a memória da dívida. A sua voz é a pá que cava um novo leito para o rio da sua vida financeira? Use-a com convicção. Use-a com amor, use-a com autoridade. E agora, como parte deste ritual de ativação, eu quero que você faça algo comigo. Eu quero que você pegue a sua carteira. Pegue-a agora mesmo. Coloque-a na sua frente. Coloque as suas mãos sobre ela. Sinta o couro, ou o tecido. Esta carteira é um símbolo do seu fluxo financeiro. E agora, com as mãos sobre ela, feche os olhos. E repita comigo, em voz alta, o decreto completo. Vamos lá. Declare comigo agora, com toda a força do seu ser. Cancelamento irrevogável de todas as dívidas e obrigações herdadas. Sepultamento simbólico do passado financeiro familiar, enterrando esse ciclo. Estabelecimento da prosperidade, liberdade e abundância como nova herança permanente. Abra os seus olhos, sinta a energia mudando. Sente o peso sendo levantado. Você acabou de selar um novo contrato com o universo. Você acabou de usar a autoridade do seu verbo.
A partir de agora, esta prática é sua. Este poder é seu. Assim está feito. E agora chegou o momento mais sagrado de toda esta jornada. O momento onde você não apenas recebe a chave, mas se torna a chave. Onde você não apenas profere palavras, mas se transforma na própria palavra. A doença é a crença na escassez, como uma lei imutável da sua família. A doença é a resignação que diz que isso é o seu destino, o seu karma, a sua cruz. E assim você continua nadando contra a maré, usando toda a sua força para não afundar, sem perceber que existe um barco à sua espera. Um barco que você pode comandar com a autoridade da sua voz. Você acreditou que a solução viria apenas do cansaço, do sacrifício extremo, de um milagre externo ou de uma oportunidade que nunca chega. Essas são as falsas soluções. Elas mantêm você preso no ciclo de luta porque não adressam a causa primária. Elas são ilusões que o antagonista alimenta para que você continue girando na roda, acreditando que a liberdade é um lugar distante que exige uma jornada de sofrimento para ser alcançado. Mas eu estou aqui para te revelar uma verdade superior. A liberdade não é um destino. É um decreto. E um decreto precede a manifestação. Tentar pagar a dívida sem antes decretar o seu cancelamento no reino espiritual é construir uma casa sobre a areia. É investir toda a sua energia em uma estrutura que desmorona, porque a fundação espiritual ainda é a da falência. A sua palavra tem o poder de refazer essa fundação. O verbo precede a ação. A sentença espiritual precede a solução material. O esforço sem fé na sua própria autoridade é apenas movimento vazio. E o universo responde não ao movimento mas à vibração do seu comando. Onde você não apenas decreta uma nova realidade, mas assume a identidade dessa realidade, pois a verdadeira libertação não acontece lá fora, no mundo dos boletos e dos extratos bancários. A verdadeira libertação acontece aqui dentro, no santuário do seu ser, no núcleo da sua identidade. Porque você não pode decretar prosperidade de um lugar de escassez. Você não pode comandar a abundância enquanto se vê como devedor. A sua palavra só terá a autoridade da fonte se vier de um coração que já se reconhece como livre, próspero, abundante. O verbo deve nascer de um novo eu sou. E é por isso que agora, eu vou te guiar por uma reprogramação celular, por uma reconfiguração espiritual da sua identidade mais profunda. Nós vamos selar este novo contrato não no papel, mas na sua alma. Nós vamos escrever este novo legado não com tinta mas com a luz do seu próprio ser. Então feche os olhos se sentir que é a hora. Coloque suas mãos sobre o seu coração. E permita que cada uma destas afirmações não seja apenas ouvida, mas seja absorvida, seja integrada, seja encarnada. Deixe que cada sílaba, ecoe no mais profundo do seu subconsciente, reescrevendo cada história limitante, cada crença herdada, cada contrato de escassez. Eu sou o elo próspero. Eu sou o ponto de virada na história da minha linhagem. A escassez termina em mim. A dívida finda em mim. O ciclo se quebra em mim. A minha palavra é a pá que enterra o passado. Quando você para de confiar apenas na força dos seus braços, e começa a confiar no poder da sua voz, tudo muda. A chave não é trabalhar mais. A chave é decretar primeiro. É estabelecer a realidade da prosperidade no invisível para que ela se torne visível. O trabalho material então se torna uma consequência alinhada, não uma luta exaustiva. As portas se abrem, as oportunidades surgem, e a dívida perde a sua força porque a energia que a alimentava foi cortada na sua raiz. Agora é o momento de abandonar ritualisticamente esses métodos que só dão mais poder à ilusão da escassez. É hora de se libertar da crença de que você precisa merecer a liberdade financeira através do sofrimento. Você não precisa. Como herdeiro divino, a prosperidade é o seu estado natural. E é hora de reclamar isso com a ferramenta mais poderosa que você possui, a sua palavra. Portanto, eu te convido a fazer um corte energético agora mesmo. Um rompimento consciente com todas as estratégias que não honram o seu poder espiritual. Levante a sua cabeça. Endireite as suas costas.
E com toda a autoridade de quem está revogando um contrato antigo, declare em voz alta para que todo o universo ouça e registre a sua nova decisão. Declare comigo: eu não negociarei mais com a escassez. Digite essas palavras nos comentários. Eu não negociarei mais com a escassez. Este é o seu primeiro decreto de liberação. O primeiro comando que sela o fim da antiga ilusão e abre o caminho para a verdadeira tecnologia espiritual que vai transformar tudo. A minha voz é o decreto que estabelece o novo. Eu não carrego mais a herança de ninguém. Eu manifesto a minha própria herança divina. Eu sou um conduto direto da prosperidade infinita da fonte. Tudo o que é de Deus é meu, aqui e agora. O fluxo da abundância me alcança, me preenche e transborda através de mim. Eu mereço a riqueza. Eu aceito a riqueza. Eu sou a riqueza. Eu sou o legislador da minha realidade. Eu revogo todas as leis antigas de falta e carência. Eu estabeleço as novas leis de abundância e liberdade. O meu sobrenome agora é prosperidade. O meu legado agora é abundância. A minha herança agora é paz financeira. Eu não preciso lutar pelo que já é meu por direito divino. Eu preciso apenas receber, permitir e circular. O universo está conspirando a meu favor. O sistema financeiro se reorganiza para me servir. O dinheiro é uma energia que me ama e que flui para mim, com facilidade e alegria. Eu honro o passado da minha família com amor. Mas eu não repito seus padrões. Eu os transformo com a minha consciência. Eu os transcendo com a minha palavra. Eu sou grato por todo o caminho percorrido, pois ele me trouxe até este momento de poder, até esta consciência de quem eu verdadeiramente sou. Eu sou o elo próspero. Eu sou o ponto de virada. A minha palavra é lei no mundo espiritual e se manifesta no mundo material. Assim é, e assim será, a partir de agora para sempre. E então você chega aqui. No ponto de virada. No momento do despertar. Depois de ter visto que a dívida é um feitiço. Depois de ter sentido o peso da herança. Depois de ter entendido que o esforço sozinho é enxugar gelo. Agora eu te revelo a verdade que vai mudar tudo. A tese central de toda a sua libertação. A dívida não é uma sentença financeira. É um feitiço de escassez. E todo feitiço pode ser quebrado. Todo contrato injusto pode ser revogado. Toda sentença de falta pode ser anulada. E você não é uma vítima impotente desse sistema. Você é o herdeiro direto de Deus. E como herdeiro da fonte de toda a abundância do universo, você recebeu uma autoridade espiritual inalienável. A autoridade do verbo. O poder de decretar. A capacidade de legislar sobre a sua própria realidade. Você carregou a identidade de prisioneiro por tanto tempo que se esqueceu da sua verdadeira natureza. Você não é o elo fraco da corrente. Você é o ponto de ruptura. Você não é o que continua a história. Você é o profeta que escreve um novo capítulo do zero. A escassez da sua família não é um karma. Não é um destino. É um acordo. Um acordo que foi verbalizado, repetido e aceito através das gerações. E se foi uma palavra que solidificou esse pacto, será uma nova palavra, falada com nova autoridade, que vai dissolvê-lo para sempre. O poder não está lá fora, esperando que o banco tenha pena. Abre os olhos. Respira. Sente esta nova frequência pulsando dentro de você. Esta é a sua verdadeira identidade. Esta é a sua natureza essencial. Você não está se tornando próspero. Você está se lembrando de que sempre foi um ser de abundância, você apenas estava hipnotizado por uma história velha. Agora você está acordado. Agora você está de volta ao seu poder. E um ser desperto, um ser que recuperou a sua identidade de prosperidade, não consegue ficar parado. A alegria transborda. A gratidão transborda. A liberdade transborda. E ela precisa ser compartilhada. A sua libertação não é só para você. Ela é um presente para a sua linhagem, passada, presente e futura. E ela pode ser um presente para todas as famílias ao seu redor, que ainda estão presas no mesmo feitiço. Por isso, o seu próximo ato de poder, o seu próximo decreto de expansão, é estender a mão.
É presentear alguém com esta mesma chave. É ser o profeta que não apenas profetiza para si, mas que leva a palavra libertadora para os seus. Compartilhe este vídeo. Compartilhe com aquele primo que você sabe que está lutando contra as mesmas dívidas. Compartilhe com aquela tia que sempre fala que o dinheiro some. Compartilhe com o seu pai e a sua mãe e presenteie-os com a possibilidade de um novo começo. E quando você compartilhar, escreva na legenda. Escreva com a sua nova autoridade. Presenteio você com o decreto que está libertando minha família. Esta simples ação não é um simples compartilhar. Não está no gerente que pode ou não renegociar. O poder de cancelar, revogar e estabelecer uma nova lei está dentro de você. Está na vibração da sua própria voz. Está na convicção do seu coração quando você declara o fim de um ciclo. Você é o legislador da sua linhagem. O juiz supremo do seu legado financeiro. E a partir deste momento, a partir desta revelação, você tem a chave para assinar o decreto de libertação final da sua árvore familiar. Esta é a virada de paradigma. É o momento em que você para de lutar contra a realidade material e começa a reprogramar a realidade espiritual, sabendo que a matéria sempre se ajusta ao espírito. A prosperidade não é algo que você conquista. É algo que você revela. É o seu estado natural, obscurecido por camadas e mais camadas de palavras de falta, de histórias de dificuldade, de crenças limitantes. O trabalho agora é usar a palavra como uma pá de luz para cavar fundo e desenterrar a verdade que sempre esteve lá. A verdade de que você é merecedor. A verdade de que você é abundância. A verdade de que a fonte nunca para de fluir para você. O que bloqueia esse fluxo não é o universo. São os diques que foram construídos com as palavras dos seus antepassados e que você, sem saber, continuou a fortalecer. Mas hoje isso termina. Hoje você assume o comando. Hoje você usa sua voz, não para ecoar o passado, mas para criar o futuro. É um ato ritualístico de expansão da consciência de prosperidade. É você declarar para o universo que a cura da sua árvore familiar já começou e que você está ativamente espalhando esta cura. É você assumir o seu papel de elo próspero e de ponto de virada não apenas para o seu núcleo, mas para todo o seu clã. A sua libertação é contagiosa. Deixe que ela se espalhe. E agora chegamos ao momento supremo, ao ato final que não é um fim mas um começo sagrado. Este é o instante em que a sua jornada interior se torna uma aliança eterna com o novo. Este é o ato 9, o ritual de compromisso, onde você assina um novo contrato com o divino. A verdadeira libertação já aconteceu dentro de você, no núcleo do seu ser, e agora ela exige uma proclamação perante o universo. Você não pode decretar abundância de um lugar de escassez. Sua palavra a partir de agora nasce de um novo eu sou. Ela emana do reconhecimento profundo de que você já é livre, você já é próspero. Este momento sela um novo contrato na sua alma, reescrevendo para sempre cada crença limitante que um dia você carregou. Você é o ponto de ruptura. A escassez e a dívida da sua linhagem encontram em você o seu fim definitivo, e este é um compromisso que você não assume sozinho. Você é um condutor consciente da prosperidade infinita. Você merece a riqueza, você é a riqueza. A sua palavra agora é lei, e ela estabelece novas leis de abundância para a sua vida e para todos que virão depois de você. E este é o seu despertar. É o momento solene em que você se levanta e diz: chega. É o instante em que você troca a identidade de herdeiro da dívida pela identidade de herdeiro de Deus. E eu sei que isso soa grande. Soa poderoso. E é. Porque você é poderoso. Você só precisa se lembrar. Precisa se realinhar com essa verdade. E a jornada não para aqui. Esta revelação é o alicerce, e eu estou aqui para te guiar na construção de todo o edifício da sua nova vida próspera. No meu canal, eu entrego as chaves práticas, os decretos específicos, os rituais de ativação que vão solidificar este novo pacto. Cada vídeo é um passo mais profundo na sua mestria sobre o verbo. É um compromisso com a sua própria autoridade espiritual. Se você está pronto para ser o legislador,
Se você está pronto para receber as chaves e assumir o controle do legado da sua linhagem, então eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. Não é apenas uma inscrição, é a sua assinatura no novo contrato. É o seu sim para a jornada de libertação total. É o seu alinhamento contínuo com a frequência da abundância. E tudo começa agora. Com a sua decisão. Com o seu despertar. E agora chegamos ao momento supremo. O instante para o qual toda a sua linhagem tem esperado em silêncio. O ponto de virada da sua herança. Você não está mais apenas ouvindo. Você está prestes a se tornar. Ao despertar para sua verdadeira natureza abundante, uma alegria e uma liberdade transbordantes tomam conta do seu ser. E compartilhar essa libertação não é apenas um ato de poder, é o presente mais valioso que você pode oferecer à sua própria linhagem, expandindo a cura e a prosperidade para todos. E é por isso que este ritual final é tão poderoso. Ele transforma sua convicção silenciosa em uma declaração pública de poder. É a cerimônia que mostra ao universo que o ciclo da dívida não apenas foi quebrado, mas foi oficialmente enterrado. Ele marca a sua transição completa de prisioneiro do passado para profeta do novo legado. E eu vou te conduzir através deste ritual. É simples, é profundo e é eternamente eficaz. Eu quero que você feche os olhos por um instante, coloque uma mão sobre o seu coração e a outra sobre a sua testa. Sinta a energia do novo Eu Sou pulsando dentro de você. Sinta a autoridade do legislador da sua linhagem. E agora, com toda a fé e com todo o poder da sua palavra falada, eu quero que você abra os olhos e olhe fixamente para a tela. O seu ato final, o seu compromisso sagrado com a liberdade, é escrever nos comentários a palavra que representa tudo o que você está decretando. Escreva a palavra liberdade. Esta não é apenas uma palavra. Este é o seu decreto final. Esta é a sua assinatura no novo contrato divino. Esta é a chave que sela energeticamente tudo o que foi desbloqueado aqui hoje. É chegado o tempo de receber a tecnologia espiritual que vai desfazer o feitiço. A palavra de poder que foi concedida a você antes mesmo do seu nascimento. A sentença final que revoga todos os contratos de escassez escritos no nome da sua família. Esta não é uma simples afirmação. Este é um decreto soberano. Um comando verbal que carrega a autoridade do seu direito divino de nascença. Uma lei espiritual que anula qualquer lei terrena de falta e limitação. Este decreto é a pá que vai cavar a cova profunda para enterrar de uma vez por todas a dívida do seu passado. É a chave que destrava os portões da abundância que sempre foram sua herança legítima. Ele funciona porque está alinhado com a lei maior. A lei do amor infinito e da provisão divina. Uma lei que diz que você foi criado para a liberdade e não para a escravidão. Para a abundância e não para a escassez. Este decreto é a sua assinatura nessa lei maior. É o seu sim para Deus, e o seu não definitivo para qualquer outra voz que lhe diga o contrário. E eu vou entregá-lo a você agora em 3 partes. Cada uma é um comando específico. Uma ação espiritual e irrevogável. Escute cada palavra. Sinta o peso de autoridade em cada sílaba. E então você vai repetir comigo, com toda a convicção do seu ser. Porque a sua voz é um instrumento que vai tornar esta lei visível no mundo material. Ao digitar liberdade, você está mostrando ao universo que aceita o seu novo legado. Você está declarando para as forças espirituais que a partir de agora a escassez não tem mais lugar na sua história. Você está enviando uma onda de cura para o passado e para o futuro da sua família. Cada vez que alguém vir o seu comentário, a energia da liberdade será amplificada. Você está criando um monumento público de prosperidade. Então não subestime este ato. Ele é a ponte entre o mundo espiritual e o material. Ele é o verbo que manifesta a realidade. Escreva agora liberdade. Eu estou aqui esperando para testemunhar cada decreto, cada assinatura neste novo pacto de abundância. Escreva a liberdade e oficialize a sua libertação final.